E na quarta-feira, dia 24 de setembro de 2025, foi o dia que a gente começou a fazer as nossas aulas de japonês aqui. Eu confesso que inicialmente eu tinha expectativa de que ela fosse um pouco mais direta, no sentido de a gente aprender sobre a etiqueta, seja no contexto da Bruna, que ela vai estar na universidade, seja eu que vou estar dentro de uma empresa japonesa, né? E também vocabulários, enfim, frases relacionadas a um pouco desse dia a dia. Mas, de qualquer forma, a gente está tendo um aprendizado super relevante, assim, eu estou conhecendo ainda mais, apesar de eu já ter interesse e consumir bastante conteúdo cultural, assim, do Japão, sobre o Japão. A gente está aprendendo mais sobre isso e palavras novas também, kanji também, que eu não sabia, então está sendo também um aprendizado super relevante nesse sentido. Foi um pouco exigiu bastante assim de nós, porque a aula foi das 10 até as 4 da tarde, então um período longo assim para conseguir manter a cabeça funcionando. Vou confessar que eu saio com a cabeça já bem cansada assim, mas a gente conseguiu depois dar uma revigorada depois com o jantar e tudo mais, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas aí sobre a aula em si, a gente nesse primeiro dia aprendeu assim sobre as 4 estações aqui no Japão. A gente aprendeu a escrever esses kanjis: Haru, que é primavera, Natsu, verão, Aki, que é outono, e Fuyu, que é inverno. A gente também aprendeu dentro dessas 4 estações, né, como que fala com relação aos solstícios e equinócios que tem também nesse período, porque são momentos ali dentro dos equinócios, por exemplo, que está relacionado, o texto que a gente estava lendo falava sobre isso, então a gente aprendeu um pouco mais a respeito. E também sobre um vocabulário muito útil ali, que é para você falar, por exemplo, no banheiro, né, quando ele está ocupado, ou quando o que fazer antes de usar e o que fazer depois de usar, né? Então, usa-se o kanji de tsukao, que é de usar, só que ele é lido como shi, e depois o yo, então era shi-yo, aí se fosse durante em uso era shi-yo-chu. Se fosse antes, antes do uso, é shi-yo-zen. Se fosse depois, é shi-yo-go. Né? Então a gente foi aprendendo esse tipo de vocabulário para ajudar também no nosso dia a dia. Conversou também sobre a questão cultural do Higan, que aí tem a ver com essa parte da homenagem, enfim, aos ancestrais. Dentro dessas comemorações, é comum oferecer e comer um doce, que ele é de azuki, né, feito de um tipo de feijão, e com arroz, né, feito ali com o grão do mochigome, que é um arroz mais glutinoso, assim. E esse doce, outono, aí ele chama o hagi. Se você come ele dentro da primavera, é botamochi. Mas na verdade é o mesmo doce. Depois, quando a gente saiu e terminou a aula, quarta-feira, na janta, estava programado para a gente ter o nosso encontro, a nossa festa aí de boas-vindas, que o pessoal responsável pelo nosso programa organizou para nós. E a gente foi num restaurante para comer soba e outros pratos, como oden, tinha também sashimi, salada, bebidas à vontade e comida à vontade, que a gente chama de bebidas à vontade nomi hodai, e comidas à vontade tabe hodai. Né? E aí, conforme ia acabando, a gente ia pedindo mais para repor. E aí eu também experimentei a bebida japonesa, né? Então, que a gente no Brasil fala sake, só que sake aqui é qualquer bebida alcoólica. Então, a bebida japonesa ali, feita de arroz, né, a bebida alcoólica, seria o Nihonshu. E eu experimentei uma que estava bem gostoso, a gente brindou, assim, eu não sou muito de beber, mas esse valeu a pena bastante, assim. E aí outra coisa lá tinha um soba, também diferente, que ele tava como se fosse, acho que eles falaram até como sashimi soba, assim, então ele lembrava um sashimi. E também depois de comer no molho, assim, o macarrão de soba, depois de colocar um dashi, né, e depois se tomava.
Então também foi bem interessante. E aí logo depois do jantar também, além da gente ter sido super, né, recebido muitos bons desejos, assim, para que vivenciar essa experiência o máximo possível, de várias pessoas importantes que estavam também, que disponibilizaram para se reunir, nos receber e oferecerem esse jantar pra gente. Nos convidaram também para o karaokê. Então, foi muito divertido. Eu pude dançar, inclusive, cantar. Olha que eu não sou muito de dançar, mas me animei ali. Porque a gente acabou encontrando até uma música em português. A gente achou uma aí que a gente pudesse cantar ali para eles também. E depois eles, inclusive, também nos ofereceram, porque para pagar nosso retorno ali de táxi para voltar para casa e voltar em segurança. Até porque acabou, pelo horário, já tinha, não teria mais o trem para a gente voltar. Esse jantar foi a melhor refeição que eu tive, que eu experimentei e comi até agora, desde que a gente chegou aqui no Japão. E sem falar no contexto, né, o carinho que a gente recebeu. Comentaram que vem muito também do carinho que algumas das pessoas que estavam lá receberam quando foram ali para o Brasil, pela relação ali com a associação de Okayama Kenjinkai. E teve várias pessoas, assim, dos associados que receberam as pessoas, inclusive, em suas casas, assim, né, e proporcionaram aí boas experiências para esse pessoal. E aí eu queria agradecer também por isso, porque, de certa forma, também a gente está recebendo, né, esse movimento aí de dar e receber, de gratidão. Isso reforça também o nosso desejo aqui também de contribuir para essa relação de dar e receber.